Hoje, vamos atravessar um portal na história, não apenas para lembrar, mas para viver a semana mais transformadora da fé cristã. A Semana Santa. Dias intensos, marcados por escolhas eternas, revelações celestiais e atos de amor que ecoam há mais de 2000 anos. Nesse percurso, não estamos apenas estudando fatos, estamos tocando as raízes da nossa redenção. Cada momento, do Domingo de Ramos à última ceia, nos revela não só quem foi Jesus, mas quem somos diante dele. Essa jornada não é apenas espiritual, é profundamente pessoal. E ela te convida agora, com urgência e propósito, a caminhar pelos mesmos passos que mudaram a eternidade. Vamos caminhar juntos pelos acontecimentos dessa semana sagrada e compreender o que cada dia representa, não só na linha do tempo, mas na essência da nossa fé e conduta diária. Para entender o peso da Semana Santa, é preciso voltar ao início do ministério de Jesus, quando suas palavras começaram a incomodar o sistema religioso. Ele não repetia dogmas. Ele libertava consciências. Seus ensinos desafiavam a rigidez da lei e expunham a hipocrisia das autoridades da época. Em vez de formalismo, ele oferecia graça, justiça e verdade. Suas parábolas, mesmo com linguagem simples, cortavam como espadas espirituais e despertavam corações adormecidos. Jesus não veio apenas falar sobre o reino de Deus. Ele veio revelá-lo entre nós. Suas palavras iluminavam as trevas da injustiça social e religiosa, convidando o povo a um arrependimento profundo, que ia além das aparências, era uma transformação de dentro para fora. Mas não eram apenas palavras. Seus atos sacudiam o mundo espiritual. Jesus tocava os intocáveis, curava os esquecidos, libertava os oprimidos e até chamava os mortos de volta à vida. Cada milagre era uma mensagem viva do reino, rompendo com os limites da lógica e mostrando que o poder de Deus estava entre os homens. Porém, o que para muitos era esperança, para os líderes da época era ameaça. A autoridade de Jesus não se baseava em cargos, mas em poder celestial. Seus sinais escancaravam a falência de um sistema religioso engessado, apontando uma nova forma de se relacionar com Deus, não por mérito, mas por graça. Essa nova forma de se relacionar com Deus, íntima, viva e sem intermediários, abalava os alicerces da religião tradicional. E nos dias que antecederam a decisão de crucificar Jesus, o clima espiritual se intensificou. Diversos acontecimentos agitaram sua caminhada, mas um deles acendeu o estupim da fúria das autoridades: a ressurreição de Lázaro. Esse episódio, descrito com detalhes nos evangelhos, é um dos momentos mais arrebatadores da missão de Cristo. Lázaro, irmão de Marta e Maria, estava mortalmente enfermo e veio a morrer antes que Jesus chegasse. 4 dias depois, em meio à tristeza dos que choravam, Jesus se aproxima não apenas do túmulo, mas da dor humana em sua forma mais crua. Naquele instante, ele não apenas sentiu o luto, ele enfrentou a morte frente a frente. Ao chegar diante do túmulo, Jesus viu o peso da morte estampado nos rostos de Marta, Maria e de todos os que choravam. A dor era real, o luto esmagador. Mas naquele vale de lágrimas, o céu desceu. Jesus, tomado por compaixão, se posiciona como Senhor da vida e da eternidade. Com a autoridade que só o Filho de Deus possui, ordena: removam a pedra. E então, com voz firme, carregada de glória, ele clama: Lázaro, venha para fora. O impossível se curva diante da ordem divina. O morto se levanta, envolto em faixas, caminhando para fora do sepulcro. A cena é indescritível. Onde havia pranto, brota espanto e louvor. Onde havia morte, explode a vida. A ressurreição de Lázaro não foi apenas um milagre, foi uma declaração pública do domínio absoluto de Jesus sobre a morte. A ressurreição de Lázaro não foi apenas um milagre, mas um testemunho vivo do domínio absoluto de Cristo sobre a morte e da promessa de vida eterna para todos que em ele creem. Para muitos,
Aquele momento foi uma revelação transformadora, mas para outros, especialmente os líderes religiosos, representou uma ameaça direta à sua autoridade e ao seu poder estabelecido. O milagre de Lázaro deixou claro que Jesus não estava ali para reforçar um sistema corrompido de crenças, mas para revolucionar a maneira como as pessoas viam Deus. O impacto foi imediato e profundo. A notícia se espalhou como fogo, e as reações se dividiram. Alguns se prostraram em adoração, tocados pela evidência do poder divino, enquanto outros, temendo perder seu controle e influência, começaram a tramar a maneira de eliminar a ameaça que Jesus representava para suas tradições. Enquanto muitos se ajoelharam em adoração e começaram a segui-lo em fé, a resistência das autoridades religiosas se intensificou. Para eles, o milagre de Lázaro não foi apenas um ato de compaixão divina, mas um desafio direto à sua autoridade, controle e interpretação da fé. Jesus estava colocando em xeque não só as tradições, mas o próprio sistema que mantinha a elite religiosa no poder. A multiplicação de seus seguidores era uma ameaça que não podia ser ignorada. A figura de Cristo estava se tornando impossível de ser ignorada. Ele não só curava os corpos, mas desafiava os corações, transformando o entendimento de Deus e seu reino. Sentindo-se acuados, as autoridades começaram a tramar um único destino para ele: a eliminação definitiva de Cristo. A única solução, aos olhos dos religiosos, era extrema: calar Jesus para sempre. Assim, as engrenagens de uma conspiração mortal começaram a girar nos bastidores. A cada novo gesto, a cada palavra de Jesus, a tensão crescia. Ele era visto como uma ameaça não só à religião, mas também à ordem social e política. Jerusalém se preparava para a Páscoa, e a cidade se enchia de peregrinos, mas a presença de Jesus incendiava os ânimos como faísca em palha seca. O ambiente espiritual era denso, os olhares desconfiados, e os líderes viam a festa como o cenário perfeito para executar seus planos sombrios. Mas o que eles não compreendiam era que, ao tentarem destruí-lo, estavam sendo usados para cumprir um propósito eterno, um plano soberano, escrito pelo próprio Deus, antes da criação do mundo. Desde antes da fundação do mundo, o céu já havia desenhado cada detalhe do que estava por vir. E então chega o Domingo de Ramos, quando Jesus faz sua entrada triunfal em Jerusalém. Um momento carregado de glória silenciosa e significado profético. Ele não entra montado em um imponente cavalo de guerra, mas em um jumentinho, cumprindo a antiga profecia de Zacarias. Eis que o teu rei vem a ti, justo e salvador, humilde, montado sobre um jumento. A multidão, tomada por esperança, agita ramos de palmeiras e clama: Hosana ao filho de Davi. Uma saudação messiânica poderosa. Mas o que muitos não percebiam era que aquele não era um desfile de conquista, e sim a marcha humilde de um rei a caminho do Calvário. Ele estava assumindo seu papel, não como dominador, mas como servo, pronto para entregar sua vida por amor. Na manhã da última ceia, Jesus se senta com seus discípulos, em um momento de profunda intimidade e significado. O pão e o cálice, mais do que símbolos, eram as chaves de um novo pacto entre Deus e a humanidade. Ao partir o pão e oferecer o cálice, ele diz: Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Jesus, já ciente do preço imensurável que pagaria, não hesitou em seguir o caminho da entrega. Ele sabia que seu sacrifício era a única maneira de restaurar a humanidade caída. Cada pedaço de pão e cada gole de vinho eram prefigurações de seu corpo e sangue, que seriam derramados na cruz. O que ele estava fazendo ali era mais do que uma refeição. Era o início de uma jornada de amor sacrificial que transformaria para sempre a história do mundo. Após a última ceia, Jesus se retira para o jardim do Getsêmani, onde se entrega a uma oração profundamente angustiante. Em sua alma, a batalha começa. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. A humanidade de Cristo transparece nesse momento. Ele, o Filho do Deus Altíssimo,
Se vê diante do peso de um destino que exigirá sua entrega total e incondicional. O cálice da morte não era apenas um simbolismo, era a realidade de ser carregado com o pecado de toda a humanidade, e o temor da separação temporária de seu Pai Celestial tornava a dor quase insuportável. Ali, no Getsêmani, ele se entrega completamente, abraçando o plano divino, sabendo que sua obediência seria o único caminho para a redenção do mundo. Jesus, em sua agonia, nos mostra o verdadeiro significado de amor e sacrifício. Após a oração no Getsêmani, o Filho do Homem é traído por aquele que caminhou ao seu lado, Judas, e levado em cativeiro pelos soldados romanos. O peso da traição já se fazia presente em seu coração, mas a dor física que viria seria apenas um reflexo da agonia interior que ele já vivia. O julgamento de Jesus se torna um espetáculo de injustiças, de humilhações e acusações falsas. O Salvador é condenado à morte sem culpa alguma, sendo levado perante líderes religiosos que cegamente se negam a reconhecer a verdade diante deles. Mas, em meio ao julgamento, ele permanece calmo, sereno e em total obediência ao plano divino. Ele não se defende, não abre a boca. Seu silêncio era uma manifestação de sua entrega. Ele sabia que a morte que o aguardava era o preço da salvação de toda a humanidade. A missão estava sendo cumprida, e seu propósito era maior que toda a dor. Após a condenação, a jornada de sofrimento físico de Jesus começa de forma imensurável. Ele é levado para ser flagelado, e a brutalidade das chicotadas rasga sua carne. Mas o sofrimento dele vai além da dor física. Ele começa a carregar o peso do desprezo, da zombaria e do escárnio. A coroa de espinhos, que é imposta em sua cabeça, não é apenas um símbolo de dor física, mas de humilhação, pois ele é zombado como rei dos judeus, ridicularizado por aqueles que o desprezam. Os soldados riem, e o espólio da dor se torna uma cruel piada, um jogo de crueldade humana. Mas Jesus, sem dizer uma palavra de vingança, carrega sua cruz com uma dignidade silenciosa. Cada passo em direção ao Gólgota é um ato de amor sacrificial, um lembrete de que ele, o Rei, veio para sofrer por aqueles que não mereciam seu sacrifício. Chegando ao Gólgota, o local do sacrifício final, Jesus é pregado na cruz, o instrumento de dor e humilhação mais terrível já inventado pelo homem. Ele é erguido entre dois criminosos, seus braços estendidos, sua carne dilacerada, sua alma profundamente marcada pelo desprezo e escárnio. A multidão, em sua cegueira, zomba dele, desafiando-o a descer da cruz se ele realmente fosse o Filho de Deus. Mas, ao invés de responder com ira, como qualquer ser humano faria, Jesus, no auge de sua dor, ainda pensa nos outros. Sua oração ressoaria através dos séculos: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Este é o maior ato de amor e perdão que o mundo já testemunhou. A dor física era imensa, mas o peso do perdão que ele ofereceu foi muito maior. Jesus, na cruz, foi o exemplo supremo de sacrifício e amor incondicional. Enquanto Jesus pende na cruz, ele pronuncia 7 palavras que ressoam na eternidade, e cada uma delas é como um selo de um legado espiritual imensurável. Entre essas palavras, há uma que ecoa com poder e triunfo: está consumado. Estas palavras não são um grito de derrota, mas um brado de vitória. Jesus está anunciando que a obra da salvação estava concluída. Ele cumpriu perfeitamente cada parte do plano divino, pagou o preço definitivo pelos pecados de todos, e agora, o caminho para a redenção da humanidade estava aberto. Quando ele diz está consumado, está declarando que sua missão foi cumprida com perfeição divina. O sacrifício estava completo, e o preço da salvação havia sido pago em total obediência ao Pai. Após proferir as palavras que marcaram a história, Jesus entrega o seu espírito. A terra treme, e o véu do templo se rasga de alto a baixo, um sinal incontestável de que a separação entre Deus e o homem havia chegado ao fim. O véu, que antes limitava o acesso à presença de Deus a uma única pessoa, o sumo sacerdote, agora se rompe para todos,
mostrando que a porta para Deus estava aberta a todos os que crerem. A morte de Jesus não é apenas o fim de sua jornada terrena, mas o ponto de virada definitivo na história da humanidade. O preço da salvação foi pago, e a humanidade pode agora, livre de barreiras, se aproximar de Deus. A reconciliação foi feita, e todos que se arrependem e aceitam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, têm agora acesso direto à sua presença. A morte de Cristo, embora cruel, foi a chave para a libertação de todos os que crerem. No domingo de manhã, 3 dias após sua morte, Jesus vence a morte e ressuscita, um evento que transforma para sempre a história da humanidade. A ressurreição de Cristo não é apenas um milagre isolado, mas o fundamento de nossa fé cristã. A vitória de Jesus sobre a morte e o pecado é a garantia da esperança eterna para todos os que creem nele. O túmulo vazio não é apenas uma evidência de seu poder sobre a morte, mas a prova definitiva de que ele é, de fato, o Filho de Deus. Por meio de sua ressurreição, a promessa da vida eterna se torna uma realidade, oferecendo a todos a possibilidade de uma nova vida, livre da condenação do pecado. Sem a ressurreição, nossa fé seria vazia, mas por meio dela, somos confiantes de que a vitória sobre a morte é nossa também. Após sua gloriosa ressurreição, Jesus aparece aos seus discípulos, confirmando, de forma incontestável, a vitória definitiva sobre a morte. Ele se revela a eles, fortalecendo sua fé e reafirmando seu papel como o Salvador triunfante. Não é apenas uma manifestação de sua vitória, mas também uma instrução clara: vão e preguem o Evangelho a todas as nações. Esta grande comissão não era apenas um comando, mas um convite ao propósito divino, para que os discípulos continuassem sua obra na terra. Ele os encoraja e lhes promete sua presença constante: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. A ascensão de Jesus ao céu, embora seja um adeus físico, não é o fim de sua missão, é o marco de um novo começo. Agora, os discípulos, empoderados pela promessa do Espírito Santo, têm toda a coragem necessária para cumprir a grande missão de levar a mensagem de Cristo aos confins da terra. Neste momento de preparação espiritual, somos convidados a contemplar o significado mais amplo da Semana Santa em nossas vidas como cristãos. É uma época de reflexão profunda sobre a jornada de Jesus rumo à cruz e ao túmulo vazio, e sobre como esses eventos transformam nossas próprias vidas e nossa compreensão da redenção e da graça divina. Que a Semana Santa seja um tempo de renovação espiritual e transformação em nossas vidas, à medida que nos aproximamos da celebração da ressurreição de Jesus e da promessa da vida eterna que Ele oferece a todos os que creem. Que possamos nos inspirar na profundidade do sacrifício de Cristo e nos esforçarmos para viver de acordo com seu exemplo de amor, graça e redenção. Que esta Semana Santa seja uma oportunidade para renovar nossa fé e nos comprometermos mais plenamente com o caminho de Jesus, seguindo-o com humildade, gratidão e devoção. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, deixem nos comentários uma mensagem dizendo: Ele está vivo e reina para sempre. Lembrem também de deixar o like e se inscrever no canal. Parece pouco, mas é muito importante para nós, e nos ajuda muito a alcançar mais vidas, e para que esse canal cresça e ajude a mais pessoas, levando paz e o amor de Cristo. Que Deus transforme sua vida. Fiquem com Jesus.